Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. No episódio de hoje, vamos estudar sobre a revolta de Beckman, onde estaremos abordando os motivos da eclosão da revolta e quais as mudanças temporárias que os revoltosos vão implementar durante seu período no poder. De início, é preciso saber que contra dois monopólios vão se insurgir os colonos maranhenses. Primeiro, contra o monopólio comercial exercido pela Companhia de Comércio e segundo, contra o monopólio sobre o trabalho indígena exercido pelos jesuítas. Os motivos de luta contra os jesuítas já foram abordados no episódio passado. Hoje, resta saber o que ocasionou a revolta contra a Companhia de Comércio. A principal forma de revolta ela vai vir em forma de estanco, que seria um monopólio comercial. A criação da companhia ela impediu o comércio de certas mercadorias aos colonos e também os obrigava a comercializar diretamente com a empresa monopolista. O primeiro estanco no Maranhão foi criado em 1677, determinando que apenas a coroa portuguesa poderia fornecer à colônia aço, ferro, facas, contas de vidro, miçangas e etc. Este primeiro estanco não teve êxito em virtude da indignação dos colonos e de falta de recursos suficientes para pagar pelos produtos elencados no estanco. Como já vimos nos episódios anteriores, a situação nos anos iniciais da colônia não era de estabilidade, em razão dos conflitos entre colonos e jesuítas, da falta de mão de obra escrava e também da preocupação da coroa portuguesa com a defesa e conquista militar da região norte. A criação da Companhia de Comércio, que estava em moda na Europa e nos Estados Unidos, despontava como uma solução. Administrada por Pascoal Pereira Jansen, a companhia desde o início teve o apoio do governador Francisco de Sá de Menezes e de seu representante no Maranhão, o capitão Mor Baltazar de Souza Fernandes, já que o governador passou a residir em Belém. O descontentamento e a insatisfação dos colonos não tardaram, pois eles estavam proibidos de realizar comércio com qualquer outro que não fosse a companhia, além de serem proibidos de utilizar o trabalho escravo indígena. Várias foram as representações e denúncias dos colonos escancarando os problemas, a corrupção e a falta de compromisso da empresa monopolista. Segundo Mário Martins Mendes, no seu livro História do Maranhão, os pesos e medidas eram roubados na tara, as fazendas e os gêneros de má qualidade, se não estragados, os preços superiores aos taxados quando para a venda de mercadorias e inferiores aos reais quando para o pagamento de gêneros da colônia. E os escravizados também não vieram como prometido e não vieram com a regularidade devido aos navios. À frente dos colonos logo se destacaram os irmãos Manuel e Thomas Beckman, que vinham acompanhados de pessoas pertencentes à elite eclesiástica, donos de propriedades agrícolas e funcionários públicos abastados. Ausente de São Luís, o governador Francisco de Sá de Menezes deu pouca importância ao descontentamento dos colonos, em virtude de sua participação nos lucros da empresa. Tendo em vista esse conjunto de fatores, aliado ao descaso da coroa de Portugal, o levante foi a resposta. O plano da revolta se consistia em abolir o monopólio da Companhia de Comércio, expulsar os jesuítas do Estado e também depor o governador e o capitão Mor de suas funções. Para realizar os objetivos da revolta, iniciada em 23 de fevereiro de 1684, os insurgentes, saindo às ruas a partir do convento de Santo Antônio, prenderam o capitão Mor e os jesuítas, fecharam os armazéns da companhia e constituíram uma junta governativa que tomou as seguintes deliberações. Primeiro, houve a nomeação de novos capitães para a infantaria. Depois, criaram uma guarda civil, substituíram todos os funcionários que apresentavam algum tipo de desconfiança, expulsaram os jesuítas do Maranhão e também enviaram emissários a Alcântara e Belém a fim de conseguir a adesão ao movimento. Por fim, decidiram enviar a Portugal Tomás Beckman para informar a coroa que a revolta não era contra o rei, mas sim contra os abusos da Companhia de Comércio. Mas a viagem de Thomas Beckman ocorreu 10 meses depois da revolta ter se iniciado, o que deu tempo suficiente para os atingidos pela rebelião, incluindo os jesuítas, pensarem em uma retaliação. Nesse período, Alcântara e Belém já haviam se posicionado contra o movimento, enfraquecendo e isolando seus líderes. As deserções vão começar a se ampliar, o que acaba enfraquecendo ainda mais a revolta e facilitando a reação da coroa portuguesa.
Com a nomeação do capitão-general Gomes Freire de Andrade para governar o estado, a revolta foi derrotada e seus principais líderes presos, deportados ou enforcados. Manuel Beckmann foi enforcado em 10 de novembro de 1685 na Praça do Armazém, o que hoje é a Avenida Beira-Mar em São Luís. Apesar de suprimida, a revolta de Beckmann pelo menos vai conseguir um de seus objetivos, no qual o estanco vai ser extinto. E além disso, ela ainda é considerada um dos principais movimentos do Brasil a questionar a ordem colonial. Bom, e assim, chegamos ao fim do quarto episódio do podcast Ei, escuta aí. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante o seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!